Neurocast, o podcast da disciplina de Patologia Médico-Cirúrgica do Sistema Nervoso. Episódio 3: Distúrbios do movimento. Hoje, o nosso tema aqui do Neurocast é um dos mais fascinantes da neurologia, os distúrbios do movimento. A gente vai conversar sobre como eles surgem, suas principais manifestações e os grandes grupos de doenças que os causam. Para isso, a gente reuniu uma equipe de peso. Então, para começar, João Vitor, explica para a gente como os gânglios da base controlam o movimento. Antes de falar sobre os distúrbios do movimento propriamente ditos, é importante pincelar um pouco sobre a anatomia e a fisiologia básica de como o sistema nervoso central realiza o movimento, principalmente com relação aos gânglios da base, que são as principais estruturas acometidas nesses distúrbios que a gente vai falar hoje. Nesse sentido, os gânglios ou núcleos da base são centros de substância cinzenta, ou seja, são corpos celulares de neurônios que estão localizados na conexão entre o córtex motor e os tálamos, para ajudar no controle dos movimentos. A via motora, que parte do córtex motor, é denominada via piramidal, enquanto os núcleos da base fazem parte do sistema extrapiramidal. Portanto, distúrbios localizados na via piramidal e extrapiramidal causam alterações distintas na semiologia neurológica, que podem ser diferenciados pela história clínica e pelo exame físico dos movimentos. Os principais núcleos da base são o núcleo caudado ou putamen, os globos pálidos interno e externo, o globo subtalâmico e a substância negra, sendo que essa última é a região acometida na doença de Parkinson. Além disso, nos núcleos da base, existem duas vias principais, a via direta e a via indireta, sendo que ambos são mediados por um neurotransmissor chamado de dopamina. A via direta é composta principalmente por receptores D1, que são estimulados pela dopamina para facilitar o movimento, enquanto a via indireta é composta principalmente por receptores D2, que são inibidos pela dopamina para frear o movimento. Então, nos distúrbios do movimento, tem um desequilíbrio nessas duas vias, em que o excesso de inibição pode causar movimentos lentificados, enquanto a falta de inibição pode causar movimentos involuntários. Excelente, João. Então, agora que a gente entendeu a base anatômica, a Heloísa vai nos ajudar a reconhecer como esses distúrbios se manifestam clinicamente. Os distúrbios do movimento são caracterizados pela presença de movimentos involuntários anormais e a principal causa são justamente lesões das estruturas dos núcleos da base que foram explicadas por João Vitor. Esses distúrbios formam um grupo bastante heterogêneo de doenças, então vou tentar descrever algumas delas aqui. O primeiro deles é o tremor. Ele é o distúrbio do movimento mais comum e ocorre quando temos uma oscilação de forças a favor e contra o movimento, ou agonistas e antagonistas. Para caracterizar os diferentes tipos de tremor, observamos algumas características, como a frequência, número de movimentos em determinado tempo, a amplitude e o espaço percorrido pelo movimento, a situação em que ocorre, se é no repouso, se depende da postura, se ocorre com movimento ou intenção de movimento, a localização dele, simetria, se ocorre dos dois lados ou apenas de um, e outros sintomas associados. Com isso, podemos ter o tremor parkinsoniano, o essencial, fisiológico exacerbado, cerebelar, o tremor de Holmes ou rubral e o ortostático. O tremor parkinsoniano, por exemplo, tem uma baixa frequência, uma elevada amplitude, ele é assimétrico, mais intenso no repouso e melhora com postura ou movimento. Já o tremor fisiológico exacerbado pode ocorrer quando alguém está em uma situação de estresse ou nervosismo, como para apresentar um podcast. Ele é de alta frequência, baixa amplitude, mesma intensidade, independente do movimento, repouso ou postura. Então, o tremor, oscilação de forças agonistas e antagonistas. É como se você tentasse abrir um portão e apertasse o botão de abrir e fechar simultaneamente. Vamos falar agora da distonia. Enquanto o tremor é uma oscilação de agonistas e antagonistas, a distonia é uma contração simultânea dessas duas forças, como se ao mesmo tempo você segurasse o botão de ligar e desligar, de abrir e de fechar. Isso gera uma postura normal, movimentos lentos de torção e podemos ter até um tremor, chamado de tremor distônico. Existem vários padrões e temos distonias focais e generalizadas. Eu vou comentar da chamada cãibra do escrivão,
que é uma distonia que surge em tarefas específicas que exigem uma coordenação motora fina, como escrever. Alguns pacientes com a cãibra do escrivão descrevem que quando tentam escrever, sentem como se estivessem lutando contra a própria mão, justamente por essa contração simultânea de agonistas e antagonistas. Agora, falando da coreia, o termo coreia tem a mesma origem do termo coreografia, e isso ajuda bastante a entender esse distúrbio do movimento. Ele é caracterizado por movimentos involuntários abruptos, erráticos, aleatórios, sem um padrão, e é migratório, pode passar de uma parte do corpo para outra, de modo súbito. A sequência ela é imprevisível e sem propósito, pode até se parecer com uma dança. Essa manifestação pode ocorrer em crianças acometidas por febre reumática, chamada de Coreia de Syndrome, por exemplo, e em adultos com condições genéticas, como a doença de Huntington, além de ser uma manifestação secundária de outras condições, como, por exemplo, um AVC. A atetose, ou distúrbio, é caracterizado por movimentos mais lentos, distais e sinuosos, muitas vezes contínuos. Geralmente observamos um componente rotatório, com hiperextensão e flexão dos dedos. Muitas vezes pode ser acompanhado da coreia. O balismo ou hemibalismo é um movimento de um membro que ocorre por lesão no núcleo subtalâmico. Com isso, o paciente apresenta um movimento repentino que parece com o que fazemos ao tentar arremessar um objeto ou chutar uma bola. Ele começa e termina de modo abrupto e geralmente é bem amplo. As mioclonias são contrações de curta duração, arrítmicas e imprevisíveis, e existem inúmeras causas para as mioclonias. Elas podem se assemelhar a um choque ou um susto, justamente por sua curta duração. E, em alguns casos, ocorrem além de contrações relaxamentos involuntários. Os tics são movimentos involuntários, mas que podem ser parcialmente suprimidos pela vontade do indivíduo. São geralmente estereotipados, têm um padrão, sem propósito e são acompanhados da chamada angústia premonitória. O paciente sente vontade de realizar o movimento. Pode envolver membros, tronco, cabeça e até a fala. A causa mais importante dos tics é a chamada síndrome de Tourette. Fica bem mais fácil de compreender a diferença entre esses movimentos observando qual é o nome deles. Então, a sugestão que eu deixo para quem está nos ouvindo, procurar na internet vídeos de cada um desses distúrbios ajuda bastante no entendimento. Perfeito, Heloísa. Ótimas colocações. Agora o João Nilson ele vai conectar isso com as grandes síndromes extrapiramidais. Primeiramente, boa tarde a todos aqueles que escutam o Neurocast. Antes de falar das síndromes extrapiramidais, é importante entender um pouco a respeito desse sistema e qual é a sua função. O sistema extrapiramidal é uma complexa rede neural que é responsável por modular o movimento, a postura, o tônus e também os movimentos involuntários. Quando há qualquer perturbação ou anormalidade na condução desse sistema, nós temos as síndromes extrapiramidais, que podem ser divididas em dois grupos principais, as hipocinéticas e as hipercinéticas. Dentro do grupo das hipocinéticas, nós temos principalmente a doença de Parkinson, que cursa com uma tríade ou tétrade marcada pela presença da bradicinesia, que é aquela lentidão dos movimentos, a dificuldade de iniciar esses movimentos, e isto acaba afetando tarefas simples, como, por exemplo, caminhar, escrever, se vestir. Os pacientes também com doença de Parkinson tendem a apresentar rigidez, que faz com que haja uma resistência ao movimento passivo dos membros, aquele sinal da roda dentada. Os pacientes com doença de Parkinson tendem a apresentar tremor de repouso, que melhora durante a realização de alguma atividade, e também a instabilidade postural, que tem aquela dificuldade de manter o equilíbrio e que pode levar a quedas. Já no grupo das síndromes hipercinéticas, nós vamos ter, inicialmente, a distonia, que é caracterizada pela presença de movimentos de torção sustentada ou intermitente, que acaba levando a posturas anormais e repetitivas, que muitas vezes causa dor ao paciente. E as principais causas desse tipo de síndrome são a genética, a idiopática e também a secundária a lesões cerebrais. Em relação à coreia e balismo, que também é um tipo de síndrome extrapiramidal e hipercinética, nós vamos ver que a coreia, como já foi dito aí anteriormente, ela é caracterizada por movimentos involuntários, movimentos rápidos, movimentos súbitos, arrítmicos, que acabam fluindo de um músculo para o outro. Quando a gente vê esses pacientes com coreia, você até pensa que eles estão dançando, pela forma como se assemelham.
o paciente ele tende a disfarçar esses movimentos como parte de um gesto voluntário. A coreia de Huntington e também a coreia de Sydenham são exemplos clássicos desse tipo de síndrome. O balismo também é uma forma mais intensa e violenta da coreia e se caracteriza por movimentos mais amplos, de arremesso, por exemplo, que acomete principalmente os membros mais proximais, como, por exemplo, os membros que ficam mais próximos do ombro e do quadril. A tetose também é marcada por movimentos lentos, sinuosos, contorcidos e que predominam nas extremidades, como, por exemplo, mãos e pés. Muitas vezes a coreia e a atotetose elas costumam acontecer juntas, sendo chamada de coreoatetose. Nesse tipo de manifestação, a gente nota os movimentos como de verme ou de cobra nas mãos e nos pés, o que acaba dificultando a apreensão, aquele movimento de apreensão e também manutenção da postura. É importante ressaltar também que as síndromes extrapiramidais elas podem ser causadas por drogas. Elas podem ser induzidas por drogas, como é o caso dos antipsicóticos, neurolépticos, ou então através do uso de antieméticos. Para tratar, a gente precisa ter uma ideia da doença, a gente trata a causa de base, e esse tratamento é variável. Por exemplo, se o paciente tem um AVC, você trata o AVC. Se o paciente tem uma doença de Parkinson, você tem que tentar manejar essa doença de Parkinson. E, através disso, tentar amenizar as manifestações das síndromes. Basicamente isso. Ótimo, João. Obrigado pelas colocações. E já que o Parkinson é o exemplo mais clássico, vamos entrar agora nos diferentes tipos de parkinsonismo. Primeiro, a Deisiane vai nos lembrar sobre a doença de Parkinson. E aí, Deisiane? Bom, antes da gente falar sobre outros tipos de parkinsonismo, é importante relembrar a doença de Parkinson, porque ela é o protótipo das síndromes hipocinéticas. E vale lembrar que a doença de Parkinson já foi abordada aqui no podcast no primeiro episódio. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa doença, vocês podem voltar lá no primeiro episódio. Então, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo. Ela fica atrás somente da doença de Parkinson. Ela afeta 2% das pessoas acima de 65 anos de idade e tem predileção pelo sexo masculino. Falando agora sobre a fisiopatologia, os nossos neurônios começam a morrer a partir dos 30 anos de idade. Normalmente, nosso encéfalo diminui 10% do seu volume entre os 30 e os 70 anos de idade. E essa morte celular ela é acelerada nas doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Parkinson. A neurodegeneração progressiva da doença de Parkinson afeta principalmente a substância negra pars compacta, reduzindo a produção de dopamina. Isso desregula o equilíbrio entre as vias direta e indireta dos gânglios da base, levando a um predomínio da inibição motora. Daí a bradicinesia, que é sintoma central. Clinicamente falando, a doença de Parkinson ela se caracteriza pela sua tríade clássica, que é composta por bradicinesia, rigidez plástica e o tremor de repouso, que geralmente é unilateral, mas posteriormente pode apresentar instabilidade postural e outras manifestações não motoras, como, por exemplo, depressão, distúrbio do sono REM, constipação e declínio cognitivo leve. O diagnóstico definitivo ele é dado por meio de um estudo anatomopatológico, mas é claro que a gente não vai fazer isso no dia a dia. Então, o diagnóstico é feito por meio da clínica, baseado nos critérios de MDS, que é a Sociedade Internacional de Parkinson e Distúrbios do Movimento. Uma boa resposta à levodopa também reforça bastante o diagnóstico. Para o tratamento, o foco é restaurar o equilíbrio dopaminérgico, com levodopa, agonistas dopaminérgicos e, em casos avançados, estimulação cerebral profunda. Então, resumindo tudo isso que eu falei aqui, o Parkinson é uma doença degenerativa dopaminérgica com início geralmente assimétrico e boa resposta à levodopa, além de uma evolução lenta. Isso é muito importante, entender essa base é muito importante para a gente entender os outros tipos de parkinsonismo que vão ser explicados pelo Emanuel, Tiago e Vinícius agora. Então, Tiago, fala um pouquinho agora para a gente sobre o parkinsonismo secundário, por favor. Certo. Bom, quando se fala em parkinsonismo, as pessoas pensam logo de cara na doença de Parkinson.
mas existe um grupo de condições chamado de parkinsonismo secundário que imitam o quadro clínico da doença de Parkinson, porém tem outra etiologia. O parkinsonismo secundário ele é definido pela presença dos mesmos sinais motores clássicos, como rigidez, bradicinesia, tremor de repouso, instabilidade postural, mas que são decorrentes de uma causa externa ou estrutural. E essas causas são variadas e incluem o uso de algumas medicações, especialmente os bloqueadores dopaminérgicos, como os antipsicóticos típicos, como o haloperidol, e alguns atípicos, além de antieméticos, como a metoclopramida, como já foi citado. Além disso, a gente tem também como causa lesões vasculares múltiplas, que é conhecido como parkinsonismo vascular, contato com toxinas como manganês e o monóxido de carbono, traumas repetitivos e, por fim, doenças estruturais ou infecciosas, como a hidrocefalia de pressão normal, encefalites, HIV e até processos tumorais. O mecanismo básico ele é sempre o mesmo. Então, há uma interferência no sistema dopaminérgico industrial, seja por bloqueio funcional, seja por lesão estrutural direta dos núcleos da base, e o resultado final é uma redução da dopamina funcional no corpo estriado, que leva aos sintomas motores típicos. Na prática, a gente deve sempre pensar em um parkinsonismo secundário sempre que o quadro clínico não se encaixa perfeitamente na doença de Parkinson clássica. Por exemplo, quando o início ele é simétrico, quando não há um tremor de repouso, quando a resposta à levodopa é refratária, quando há presença de sinais de acometimento do trato piramidal ou alterações cognitivas precoces ou instabilidade postural inicial, ou ainda quando o paciente tem histórico de uso de drogas antidopaminérgicas, histórico de AVCs ou exposição às toxinas. Muito bom, Tiago. Vinícius, fala um pouquinho pra gente a respeito do parkinsonismo atípico. Boa tarde a todos. E como meus colegas falaram e explicaram muito bem, embora os parkinsonismos eles compartilhem algumas características com a doença de Parkinson, como a lentidão dos movimentos, a rigidez, eles possuem alguns sinais e sintomas distintos e uma progressão geralmente mais rápida e, crucialmente, uma resposta diferente ao tratamento. E compreender essas particularidades é de fundamental importância tanto para o manejo adequado como também para o aconselhamento dos pacientes e das suas famílias. Dentro do parkinsonismo atípico, a gente encontra 3 síndromes que se destacam nesse espectro, como a atrofia de múltiplos sistemas, que é uma condição marcada pela combinação de sintomas parkinsonianos com a disfunção severa do sistema nervoso autônomo, que é o que chamamos de desautonomia. Além disso, essa atrofia pode apresentar sinais cerebelares, como a incoordenação, desequilíbrio ou também o predomínio de sintomas parkinsonianos. Além disso, existe também a paralisia supranuclear progressiva, que é classicamente caracterizada pela instabilidade postural e quedas precoces, muitas vezes ocorrendo já no primeiro ano de sintomas. O sinal mais distintivo de todos é a limitação do movimento ocular, especialmente o olhar vertical para baixo. Os pacientes frequentemente apresentam uma expressão facial de espanto e rigidez no pescoço, com tendência a pender para trás, que é o que a gente chama de retrocolo. E, além disso, dentro desse espectro, também se encontra a degeneração corticobasal, que talvez a mais assimétrica das síndromes atípicas. Seu marco é a apraxia, ou seja, a incapacidade de realizar movimentos com propósito, mesmo que a força muscular esteja preservada. Um exemplo clássico é um fenômeno do membro alienígena, onde o paciente sente que um dos seus braços ou pernas se move por conta própria. Pode haver também a distonia, que são contrações musculares involuntárias, e também as mioclonias, que são espasmos musculares rápidos. E, diante desses sinais, como é que a gente diferencia essas condições da doença de Parkinson clássica? Existem algumas red flags ou bandeiras vermelhas que podem nos guiar nesse sentido, como a presença da desautonomia precoce grave, que enquanto pacientes com Parkinson podem desenvolver hipotensão postural ou constipação em fases tardias, a atrofia de múltiplos sistemas, na atrofia de múltiplos sistemas, que é uma daquelas manifestações do espectro que eu falei, esses sintomas eles são proeminentes e surgem logo no início. Falamos de quedas de pressão severas ao se levantar, incontinência urinária e também a disfunção erétil. Outra red flag, outra bandeira vermelha que faz a gente diferenciar essas condições da doença de Parkinson são as quedas precoces e recorrentes,
Então, um paciente que começa a cair frequentemente logo no primeiro ou no segundo ano da doença, deve levantar essa suspeita de paralisia supranuclear progressiva, tá certo? Além disso, existe também a limitação do olhar vertical, que é a dificuldade de olhar para cima, principalmente para baixo, que é um sinal muito progressivo desse parkinsonismo atípico. E, além disso, a apraxia e a simetria acentuada, que é a dificuldade motora complexa e marcadamente unilateral, como na degeneração córtico-basal, e ela é incomum no início da doença de Parkinson. Então, faz a gente pensar no parkinsonismo, tá certo? E, finalmente, um dos marcadores clínicos mais importantes no diagnóstico diferencial é a resposta à levodopa. Os pacientes com doença de Parkinson idiopática geralmente apresentam melhora significativa e sustentada com o uso da levodopa. No entanto, uma má resposta à levodopa é um marcador importante dos parkinsonismos atípicos. O paciente pode não apresentar melhora alguma ou ter um benefício mínimo que se perde rapidamente. Essa falha terapêutica nos força a reconsiderar o diagnóstico e a pensar em uma dessas síndromes atípicas. E, em resumo, o diagnóstico do parkinsonismo atípico ele é um quebra-cabeça clínico. A chave está em olhar para além do tremor e da rigidez, buscando ativamente por sinais de desautonomia, quedas precoces, alterações do olhar e apraxia. A resposta satisfatória à levodopa não deve ser vista como uma falha do tratamento, mas sim como uma pista diagnóstica fundamental. Identificar corretamente essas condições permite um manejo mais realista das expectativas e a implementação de terapias de suporte, como a fisioterapia e fonoaudiologia, que são essenciais para a qualidade de vida desses pacientes. Muito obrigado, Vinícius, pelas excelentes colocações. E agora, para fechar a nossa conversa a respeito do parkinsonismo, eu queria convidar o Emanuel para falar um pouquinho a respeito do parkinsonismo genético. Boa tarde, Cauã. Boa tarde a todos que escutam o Neurocast. E falando um pouco sobre a doença de Parkinson, no quesito genético, o que é que parece ser é que as evidências crescentes de que fatores genéticos desempenham um papel crucial na patogênese da doença, principalmente quando a idade de início dos sintomas é antes dos 50 anos. E aí, o primeiro questionamento que fica é: por que pesquisar um componente genético de uma doença que a gente sabe que não muda a conduta, nem muda o prognóstico do paciente? E a resposta é simples. Além do fator científico de conhecer os mecanismos fisiopatológicos por trás da doença, e assim auxiliar no desenvolvimento de novas terapias direcionadas ao Parkinson, ao se realizar um diagnóstico genético, podemos intervir e conscientizar uma mudança do estilo de vida dos familiares que possivelmente têm um risco aumentado de serem atingidos por tais mutações, de maneira a tentar minimizar os danos do Parkinson ou retardá-los, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda não temos cura para a doença. E sabemos também que a prática de atividade física, alimentação saudável, exercícios de memória e racionalização podem ter efeitos, de certa forma, retardante para a doença de Parkinson. E a pergunta que se faz: quando é que eu vou suspeitar de um Parkinson genético? Então, os estudos sugerem que essa pesquisa deve ser feita quando há início dos sintomas antes dos 50 anos e também em caso de autossuspeição clínica. Como assim suspeição clínica? Imagine 3 pacientes, parentes de primeiro grau, com Parkinson de início antes dos 60 anos. Não levantam uma certa suspeita? Então, aí é conveniente também fazermos o teste. E não existe uma suspeita puramente clínica, pois a apresentação do Parkinson genético ainda é pouco esclarecida, tem diversos fenótipos e genótipos. Inclusive, tem formas variantes genéticas com início tardio da doença. Veja só que paradigma. Existem variantes relacionadas à leucemia, câncer de cólon, câncer de mama, tem apresentações que respondem muito bem ao levodopa e por aí vai. E o que eu queria deixar de mensagem a todos vocês é: estudar genética é fundamental nas formas familiares e de início precoce. É isso, muito obrigado, Cauã. De nada, Emanuel, eu que agradeço. Excelentes colocações. E, assim, nem todo tremor é parkinsoniano, né?
Agora, a Bia ela vai falar um pouquinho a respeito do tremor essencial. E aí, Bia, o que é que você tem para falar para a gente? Bom, é importante a gente lembrar do tremor essencial, porque ele é um dos mais comuns em todo o mundo. A principal manifestação da doença é, de fato, o tremor, como o próprio nome diz. Mas ele também pode vir acompanhado de agitação rítmica, geralmente dos membros superiores do corpo, como as mãos e os braços. É um tremor que vai aparecer principalmente na postura, ou seja, quando o paciente segura os membros contra a gravidade, colocando as mãos para cima, por exemplo. Entretanto, ele também aparece durante o movimento, como no movimento que a mão se aproxima do alvo. Vamos pegar como exemplo o ato de servir um café. Quando a garrafa está chegando perto da xícara, é quando o tremor fica mais intenso, assim como quando a xícara está chegando perto da boca. No entanto, o tremor essencial tem outra característica, um tanto quanto curiosa. O paciente consegue amenizá-lo quando segura o objeto com as duas mãos, ao invés de só uma. Isso acontece porque o tremor da doença é caracterizado como fora de fase, ou seja, um lado do corpo não está sincronizado com o outro. Então, quando o paciente segura um objeto com a mão que está tremendo e coloca junto a outra que tem um tremor fora de fase, o tremor de um lado acaba segurando do outro, facilitando assim algumas tarefas do dia a dia. Embora o tremor essencial não possua uma causa exata que seja conhecida e também não tenha um gene específico para sua existência, é comum a doença passar de geração para geração. Mais importante é tomar cuidado. Não ter um histórico familiar positivo não invalida o diagnóstico de tremor essencial. Outro fator que contribui muito na investigação da doença é a região do corpo afetada pelo tremor. O tremor essencial ele vai obrigatoriamente atingir de forma predominante os membros superiores. Contudo, ele pode se manifestar em outras partes do corpo. É aqui que a pegadinha pode acontecer. Cabeça, em um movimento de sim ou não, a voz, pernas, também podem ser afetadas com a evolução da doença. O diagnóstico do tremor essencial é clínico. Isso significa que a doença pode parecer simples, mas não funciona assim. Eu, inclusive, já vi vários casos de diagnóstico errado, em que o paciente chegou a fazer a cirurgia para melhorar o tremor, mas, na verdade, tinha a doença de Parkinson. Diante de cenários assim, é fundamental, então, que o paciente passe por uma consulta com neurologista, especialista em distúrbios de movimento para descartar outras opções neurológicas. Também é importante que a pessoa faça uma ressonância ou uma tomografia para um diagnóstico ainda mais preciso. A título de curiosidade, outra característica do tremor essencial é que, em alguns casos, ele pode melhorar com o uso de bebida alcoólica. Claro que o consumo não vai ser usado para o tratamento, mas é uma dica importante que ajuda no diagnóstico. No entanto, não ver melhoras do tremor com álcool também não significa que não seja tremor essencial, já que essa característica não está presente em todos os casos. Existem dois tipos principais de tratamento, que é o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, no Brasil, existem mais ou menos dois tipos essenciais, que é um método que faz uma pequena lesão controlada nas vias do cérebro que está hiperativa e a que vai modular essa via sem fazer lesão. No Brasil, as cirurgias que fazem essa lesão são as realizadas por radiofrequência, em que o neurocirurgião vai fazer um buraquinho na cabeça do paciente, entra com eletrocautério para queimar a parte do cérebro que deseja modular. Há também a cirurgia com gamma knife, que também faz uma lesão, mas nesse caso é uma lesão de uma forma não invasiva. Apesar também das cirurgias, a gente tem um tratamento medicamentoso. Mas apesar de existirem vários remédios disponíveis para o tremor essencial, cada tratamento precisa ser particular. Isso significa que é preciso sentar com o paciente, conhecer todo o seu caso, examiná-lo para entender o que ele faz da vida, suas principais demandas e quais são as maiores dificuldades, para assim sugerir um cuidado adequado e baseado em todo o seu histórico. Eu acho importante também trazer, já como foi abordada a questão do Parkinson, a diferença entre o tremor essencial e a doença de Parkinson. O tremor na doença de Parkinson, ele se torna mais evidente quando as mãos do indivíduo elas já estão em repouso.
diferente do tremor essencial, em que o tremor é mais intenso quando a pessoa realiza algum movimento. Além disso, como eu comentei sobre os sintomas do tremor essencial, em alguns casos, ao segurar um objeto com as duas mãos, o paciente consegue amenizar o tremor, porque um lado do corpo não está sincronizado com o outro. E isso difere na doença de Parkinson, uma vez que o tremor dos dois lados se encontra na mesma fase. Vale destacar ainda que os sinais da doença de Parkinson também incluem lentidão dos movimentos, dificuldade em andar, rigidez, entre outros, como já foi comentado aqui. E apesar das diferenças e do tremor essencial ser muito mais comum do que a doença de Parkinson, eu reforço aqui, mais uma vez, a importância do diagnóstico preciso e individualizado, pois mesmo assim, confusões podem acontecer levando ao tratamento errado. E é isso, Cauã. Valeu, Beatriz. Muito obrigado. E para fechar o nosso episódio, o Rafael traz outros distúrbios do movimento que nem sempre são lembrados. Valeu, Cauã. Então, pra gente fechar o episódio de hoje, eu vou retomar e ampliar um pouquinho o que já foi falado até aqui, comentando sobre outros distúrbios que ajudam a gente a completar esse panorama dos distúrbios do movimento. Meus colegas já falaram muito bem sobre os tremores, as distonias e as coreias, então agora vale a gente olhar para outras manifestações menos lembradas, mas que também surgem de disfunções desse mesmo circuito motor, né? As mioclonias, por exemplo, são contrações musculares súbitas e muito rápidas, quase como um estalo. Podem ter origem cortical, subcortical, espinhal ou até periférica, e isso muda completamente o raciocínio diagnóstico. Elas aparecem em condições metabólicas, então na insuficiência hepática, na insuficiência renal e em doenças degenerativas, né? Como na DCJ. E também em encefalopatias hipóxicas, como depois de uma parada cardiorrespiratória. Esses distúrbios de movimento eles têm uma ampla gama de causas, inclusive pode acontecer em pessoas saudáveis, pode ter pequenas mioclonias, que é tipo aquele solavanco que a gente sente quando está pegando no sono. Então até pessoas saudáveis pode acontecer esses distúrbios de movimento, no caso a mioclonia. Outro tipo de movimento, os tics. Eles são movimentos que juntam, movimentos que juntam tanto elementos motores quanto comportamentais, podem ser vocalizações ou movimentos mesmo. O principal protótipo dos tics é a síndrome de Tourette, né, que envolve disfunção dopaminérgicas nos circuitos córticos striatais, e ele está associado a esses tics principalmente de fala. As distonias também merecem destaques, como o torcicolo espasmódico e a cãibra do escrivão. Atualmente, a gente entende que elas não são só doença dos gânglios da base, tem também um envolvimento importante do cerebelo e do córtex sensório-motor, com falha na inibição sensorial e no controle fino dos movimentos. E também temos as coreias, né? Como já foi falado, a doença de Huntington é sempre lembrado, mas tem outras formas que a gente pode lembrar, como, por exemplo, a coreia por uso de anticoncepcional, por lúpus, por hipoglicemia, e tem outras também diversas. Vale a gente lembrar também da coreia de Sydenham, que surge depois da febre reumática. Lembrando que nem todas são genéticas, né? Então o controle glicêmico e imunológico também tem um papel muito importante nesse controle, nesse equilíbrio motor, né? Por fim, a gente tem o balismo, né? Que é uma forma intensa e proximal da coreia, e geralmente está relacionada à lesão no núcleo subtalâmico. É comum após AVCs pequenos, e o curioso é que tende a melhorar com o tempo, conforme o cérebro se reorganiza. Então, quando a gente olha em conjunto, todos esses estudos de movimento mostram que o sistema motor é muito mais do que sistema dopaminérgico ou uma explicação simples para todos os movimentos. É uma rede complexa que envolve o tálamo, cerebelo, córtex, os gânglios da base, e tudo isso modulando o movimento de maneira integrada. Então é justamente por isso que cada doença produz um padrão tão específico. É como se cada circuito tivesse sua própria assinatura no corpo. Então, no fim das contas, entender esses distúrbios é entender o próprio movimento humano e também o que acontece quando ele perde a harmonia. Muito obrigado, Cauã. Muito obrigado a todos que estão ouvindo o Neurocast.
Incrível, pessoal. A gente percorreu desde a anatomia até as manifestações clínicas, passando pelos diferentes tipos de parkinsonismo e outros distúrbios. Fica claro que para entender o circuito dos gânglios da base é essencial para interpretar esses quadros. Obrigado a todos que participaram e até o próximo episódio. Esse episódio do Neurocast foi produzido por Cauã, Beatriz, Beziane, Heloísa, Emanuel, João Nilson, João Vitor, Tiago, Vinícius e Rafael. Agradecemos a colaboração dos docentes da disciplina de Patologia Médico-Cirúrgica do Sistema Nervoso e agradecemos a sua audiência.